Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu vou mostrar como se testar uma fonte de PC. Aqui então a gente tem uma fonte bem simples, tá? Uma fonte de PC. Essa fonte aqui, né, ela tem uma potência nominal de 500 watts. Ela tem uma entrada aí de 115, 230 volts. E aqui uma corrente de 8 amperes e 5 amperes. Então aqui nós temos as indicações das extensões dessa fonte. Aqui eu tenho a chave seletora, tá? Importante. Onde aqui eu posso selecionar tanto para 115 volts, que é o meu caso aqui que eu vou usar em 127 volts. E eu posso também selecionar, mudando aqui a posição da chave, para 220 volts. No caso aqui, está indicando 230, mas seria aí 220, tá? Então, como eu vou usar aqui em 127, como eu falei, vou manter aqui, nesse caso aqui, para 115 volts, que é a tensão nominal aqui da tomada que eu vou utilizar. Se você tem na sua residência, obviamente, uma tomada aí, se você vai usar em 220 volts, você vai selecionar para 220, no caso aqui 230. Aqui eu tenho o cabo de força, que eu vou utilizar aí nessa fonte, cabo comum aí de PC. Então aqui eu vou fazer basicamente dois testes, tá? Dois testes que podem eliminar problemas, né? Se o problema é na fonte ou não, ou é no próprio PC. Então a princípio eu vou fazer o primeiro teste, vou fazer o teste de funcionamento, vou utilizar aqui o cabo de força, vou ligar, conectar aqui o cabo. E a princípio esse cabo ele vai ficar desligado, tá? Vai ficar aqui fora da tomada, tem aqui uma alimentação aqui no filtro de linha já ligado. E esse teste vai ser o seguinte, eu tenho aqui os bornes aqui dessa fonte, tá? E esse conector maior aqui, a gente percebe que ele tem, né, um cabo verde e vários cabos aqui pretos, né? E outras cores também. Então, para eu fazer esse teste de funcionamento, o que eu vou fazer? Vou fazer um jumper do fio verde para o fio preto. Então a partir daí a gente vai verificar se a fonte vai ligar ou não. Isso aí já é o primeiro teste. Eu vou fazer então um jumper entre esse fio verde e qualquer um desses fios pretos aqui. Eu vou utilizar aí um pedaço de fio. E ao fazer esse teste e conectando aí a fonte na tomada, o ventilador ele deve ser acionado, ou seja, ele deve funcionar. Então uma vez fazendo esse teste, o ventilador funcionando, isso vai indicar, né, isso vai nos dar certeza de que a fonte está ligando. Esse é o primeiro teste. Aqui então tem um pedaço de fio comum aqui, nesse caso eu estou usando um fio de rede, né, um cabinho de rede. Eu aqui dobrei as pontas dele para fazer aqui uma conexão melhor aqui nos bornes aqui. E eu vou fazer então esse jumper. Vou pegar aqui do fio verde, vou inserir aqui no borne correspondente ao fio verde e aqui no preto, tá aqui ao lado dele. E a razão nesse caso, né, o motivo de se fazer esse jumper é que é o seguinte: no PC, os fios que vão ser conectados ao botão de ligar, ou seja, quando você aciona o botão de ligar o seu PC, na realidade você está fechando esses dois fios aqui, né? Você está fechando esse contato. Você está fechando o verde com o preto. Então por isso que para fazer esse teste a gente faz esse jumper aqui entre verde e preto, tá certo? Então aqui, feito isso, eu vou então conectar a fonte na tomada. E a gente vai verificar então se o ventilador ele vai ser acionado. Aqui, por exemplo, está desligado. E a gente vai plugar aqui. Então tá aí, ó, ligou. A gente percebe que está funcionando aqui o ventilador da fonte. E esse então é o primeiro teste, ou seja, a fonte está ligando. Só que esse teste não é o suficiente. Muitas das vezes a fonte ela está ligando, porém as tensões da fonte não estão corretas. Então a gente vai precisar fazer então o segundo teste agora. Aqui então eu vou iniciar o segundo teste, tá? Esse segundo teste ele consiste em medir todas as tensões, né? As tensões de saída aqui do conector, porque como eu falei, a fonte pode estar ligando, porém pode ser que as tensões aqui, uma dessas tensões não estejam corretas, esteja faltando uma dessas tensões.
que seria aí um problema na fonte. Então eu preciso verificar todas essas saídas para ver se estão no nível de tensão correto. Tá? Eu tenho aqui já o meu multímetro selecionado na escala correta, aqui em tensão contínua, e então eu vou iniciar esse teste. Primeiramente, a gente sabe que o fio preto ele corresponde ao 0 volt, então eu vou posicionar a ponteira preta do multímetro aqui no condutor, no fio aqui preto. Posso escolher qualquer um, não tem nenhum problema. Ele é referência de 0 volt. E a primeira medição que eu vou fazer então vai ser no fio laranja. Esse fio laranja aqui, ele precisa me apresentar um valor de tensão de 3,3 volts. Então vamos verificar para ver se está correto. Tá aí então 3,3, correto. Então essa saída está normal, tá? Não preciso verificar as outras saídas laranja, verificando em apenas uma já é o suficiente. Segunda medição que a gente vai fazer então vai ser no fio amarelo. Esse fio amarelo ele tem que apresentar um valor de 12 volts positivo, no caso, né? Seria então mais 12 volts. Posicionando aqui a ponteira preta no 0 volts e aqui medindo no fio amarelo. A gente verifica então que está correto lá, ó, tem 12 volts na saída, 12 volts positivo, tensão normal. E agora a gente vai fazer então o seguinte: eu preciso verificar o vermelho. O vermelho tem que me apresentar uma tensão de 5 volts positivo. Então eu vou posicionar a ponteira preta aqui no 0 volts, que é o preto, e verificar aqui então a saída aqui no fio vermelho. Correto, então lá a gente vê que tem 5 volts e está correto. Outras duas saídas que a gente pode também verificar são esses fios roxo e cinza. Então eu vou posicionar aqui o multímetro aqui no 0 volts, a ponteira aqui no 0 volts, e a gente vai ver então essas duas saídas. Primeiramente aqui no roxo, a gente verifica que tem 5 volts, e aqui também no cinza 5 volts. Tá ok? E uma outra saída também que a gente pode verificar é essa saída aqui azul, esse fio azul. Então esse fio azul aqui ele precisa estar com aproximadamente menos 12 volts. Vamos verificar então para ver se está correto. Ponteira preta aqui no 0 volts, novamente. Ponteira vermelha aqui no azul. E a gente verifica então que tem aí o menos 12 volts aproximado, né? Menos 11,3. Então tá aí, nossos testes estão feitos, concluídos. A gente percebe que o primeiro teste que foi feito, que é o teste de fonte ligando, tá ok. E também o segundo teste das tensões da fonte também estão ok. Porém, pode acontecer o seguinte: ao ligar, ao se conectar a fonte, tá, no PC, mesmo esses dois testes estando ok, pode ser que a fonte, ao ser ligada no PC, ela venha ficar desligando, ou seja, ela não sustenta a carga. Então nesse caso seria mais um problema, um outro problema, que seria aí recomendável então ser verificado por uma assistência técnica especializada para verificar qual é o problema. Mas a princípio aí, então a gente tem esses dois testes aí muito útil que a gente pode então estar fazendo aí nas fontes de PC. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Não esqueça aí de se inscrever no canal e de ativar os sininhos das notificações. Deixa também aí o seu like no vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.